Será essa uma tendência? Será que mais empresas, além da Band, também estão percebendo que precisam ser mais empáticas com pais e mães? Que os pais não ajudam e sim precisam dividir as tarefas e a rotina com as mães? Pois é, esse é o nosso debate aqui no estúdio hoje com o psicólogo Alexandre Brito e com a advogada Ana Luísa de Castro. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Alexandre, há uma tolerância maior em relação a coisas assim, não é? E é importante você tentar juntar um pouco, né, essa questão da vida pessoal com a vida profissional, porque, em geral, o profissional tenta negar ou afastar o pessoal e vice-versa, como se fossem duas coisas que não podem ali tentar conversar ou ter algum tipo de conexão. E aí a gente vê que quando não tem essa conexão, muitas vezes pode haver um adoecimento, que você vai transferindo as dificuldades da vida pessoal para a vida profissional e vice-versa. Então, tentando diluir um pouco isso, a gente vê que as empresas que têm essa abertura afetiva, tanto para crianças ou como para questões que envolvem a vida pessoal e a saúde mental dos trabalhadores, elas vão percebendo que isso, no fundo não diminui, mas aumenta a produtividade e você trabalha com um pouco de mais alegria e um pouco mais de conforto, mesmo que quem tem um filho pequeno, às vezes vai trabalhar para descansar. Deixa eu só falar um pouquinho que esse ali é o Rafael, trabalha aqui com a gente e de vez em quando a esposa estava grávida e também acabou de ter neném, ela não consegue ficar com a filha e ele traz ela aqui para a empresa. E aí é uma foto de um dos dias que ele trouxe a filhinha, coisa mais fofa, que fica aqui brincando entre a gente, ele trabalhando normal. E realmente, eu acho que não há um desperdício de tempo de forma nenhuma, né? Mas vamos... tá escrito errado, ele é empresa. Empresas. Tem que só mudar ali o nosso... Isso, muito obrigada. Mas pode continuar, por favor. E você vê na foto a alegria dele de estar com a filha no trabalho e você vê que a criança, ela não quer presente. Alguns pais falam, vou trabalhar para poder comprar. A criança não entende isso, ela não quer presente, ela quer presença. Então a criança, ela prefere a presença e muitas vão tendo esse sonho, né, de estar ali presente no trabalho do pai. É uma aventura e às vezes conhecer a equipe com que o pai trabalha. Isso faz com que diminua um pouco essa distância, né, e essa questão profissional vai ele juntando com o pessoal e a empresa, sabendo disso, contribui bastante, viu? Muito legal. Agora, doutora Ana, a senhora acabou de ganhar neném. Faz 2 meses que a Sofia nasceu, né? Isso. Como que você vê tudo isso? Realmente há uma tendência dos pais participarem mais ou a mãe acaba sendo sobrecarregada sempre? Como fica isso? Bom, a mãe acaba sendo, de fato, um pouco sobrecarregada por questões naturais, né? Amamentação. Mas hoje no mercado de trabalho nós estamos percebendo uma abertura, principalmente no que pese às negociações coletivas, quando os empregadores, por meio de seus sindicatos patronais, com os sindicatos laborais, negociam opções de benefícios quanto à creche, quanto à possibilidade de compensações diferentes, né? O empregado deixa de ir trabalhar para levar o filho no médico e consegue compensar essas horas não trabalhadas em outros dias. Então, existe uma solução. E na CLT existe já há muitos anos uma possibilidade do empregador que tenha mais de 30 empregadas mulheres acima de 16 disponibilizar um berçário. O texto da CLT, inclusive, cita operárias, de tão antiga que é essa disposição. Para filhos até 6 meses, né? Inclusive tendo uma assistência e guarnição realmente dessas crianças. Então, é possível, existem soluções, principalmente quando negociadas. Eu queria chamar a atenção para essa questão dos pais levarem crianças aos médicos, coisas assim, porque há uma questão cultural aí, não só legal. Eu tive recentemente conversando com o dono de uma grande rede de bares do Rio de Janeiro. Ele elogia demais o trabalho das mulheres, fala, olha, se eu pudesse, eu só teria funcionárias aqui, porque elas trabalham muito bem. A questão é que, como nós temos uma estrutura muito machista na nossa sociedade, quando uma criança fica doente, quem leva ao médico? Quem é que vai faltar o trabalho para levar a criança ao médico? A mãe.
Sim. Né? Então, Talvez nós isso, temos... por isso a história do Felipe tenha chamado tanta Sim. atenção, porque ele fala, né, que a mulher dele estava em uma reunião importante, o trabalho dele também era importante, nem por isso ele deixou de levar o filho, sabe? é. Então acho que isso que chamou muito a atenção também. É importante ressaltar que a CLT também disponibiliza a falta abonada para acompanhamento de filhos até 6 anos ao médico. Então, se o pai leva seu filho ao médico e ele apresenta esse, entre aspas, atestado, que é uma declaração de comparecimento, por lei deve ser abonada. Mas o que a gente fala em termos de negociação é ir além disso, né? Além de 1 ou 2 faltas, porque nós sabemos que ao longo do ano as necessidades são inúmeras, principalmente com crianças menores. Então é possível negociar acordos coletivos, compensação no mesmo mês. E muitos benefícios que são tratados na convenção coletiva, nas convenções coletivas, são aspectos econômicos. Mas um benefício como esse, né, de fazer uma compensação, às vezes de ter um local apropriado ou estipular um dia por mês ou um dia por semana de levar os filhos, tem um valor social que é impagável. Né? Então, é realmente muito proveitoso, até para a produtividade do empregado. O pai, obviamente, fica muito mais feliz, né, Alexandre? Quer dizer, se consegue ter essa possibilidade desse contato mais próximo, e agora eu estou falando no masculino mesmo, o pai fica feliz se ele eventualmente consegue ter esse tipo de colaboração, e isso também deve fazer muito bem para o casal. Com certeza faz, e a gente vai vendo que, assim, com as conquistas, né, históricas que o feminino, que a mulher foi tendo, ela também foi acumulando papéis. Essa divisão não aconteceu. Então, ao mesmo tempo que ela trabalha, tem seus direitos e tem outras conquistas, né? As questões da casa e da cultura, de como mãe, que é aquele que vai cuidar da criança e é quem vai na creche quando tem um problema é a mãe também. Isso foi uma espécie de acumulação. E o homem, ele está tendo cada vez mais aproximação ainda com dificuldade, inclusive dos seus sentimentos, esse masculino que você trouxe, que não pode sentir, não pode chorar, engole o choro. Sim. Isso vai também tentando cada vez mais mudar para que eles não sejam um ajudante, mas que seja protagonista, seja parte dessa história também. Até mesmo as questões, se você pensa numa licença, quem tem a licença também é a mulher. Então, tudo isso vai trazendo essas dificuldades e quando o homem ele pode participar, ele consegue, ele se implica nessa participação e não pensa apenas enquanto um provedor, aquele ali que está, vamos dizer assim, de fora, aquele que ajuda a mãe, aquele que está com a criança apenas em alguns momentos de diversão, né? Ou só que faz a lei ou coisa assim. Então, a gente vai vendo que isso vai alterando a estrutura da família e também contribui para a saúde de todo mundo, né? Você não é só um ajudante. A gente está vendo ali a imagem, gente, do meu irmão. O meu irmão trabalha em home office na Volvo, lá no Paraná, e olha só como é o home office dele. As crianças, meus sobrinhos, os 3, ele tem 3 filhos, e ele, com muita frequência, quase que todos os dias, fica com os filhos no colo enquanto trabalha. Isso de forma nenhuma reduz a produtividade dele. Ele sempre fala o contrário, que ele fica mais tranquilo enquanto eles estão ali perto e a esposa está trabalhando. Ela é médica, está trabalhando, aí não tem como ser em home office. Então, eu acho que a sociedade realmente está mudando a passos um pouco lentos, mas está mudando nesse sentido, né? De que não é só a mãe que tem que cuidar dos filhos, digamos assim, né? Sim. Outro ponto importante é considerar que, efetivamente, muitos filhos ficam sob a guarda do pai ou da mãe e há uma sobrecarga natural. Então, para a saúde mental, realmente, do empregado e até para disponibilizar uma climatização mais interessante, uma produtividade maior, de fato, é um benefício que pode ser estudado e negociado e todos ganham. Muito legal, muito obrigado. Bom. A gente tem alguns comentários. Já fechou? Acho que não, acho que dá tempo. Ah, então tá. É que eu recebi uma mensagem aqui dizendo assim, ó. Sou meio chata para comentar essas coisas. Acho que a gente bate palma quando eles fazem uma vez. A mulher dele já deve ter perdido emprego e se fosse ela, duvido que teria uma repercussão. Eu sempre vou querer tocar fogo no patriarcado e não bater palma pro pouco homem que faz, diz a Mel Gadelha. Realmente ainda é pouco o que a gente vê? Historicamente, sim, né? Se você parar para
para ver essa questão de como que essa presença do homem, enquanto ali... Porque é claro que a gente pensa em funções, né? Função de pai e função de mãe, porque tem homem que faz função de mãe, tem mulher que faz função de pai, e tem mulher que faz a função de mãe e de pai. E quando a gente vê essa implicação do homem, né? A gente vê como um destaque muitas vezes mesmo, né? Porque às vezes o que para a mulher seria tão comum, a gente vê um homem, a gente vê como algo que se destaca, porque não é comum. Pode ser, né, uma resistência, uma novidade, algo que aparece, pode ser como algo que aparece. Então, isso vai mostrando, esse comentário dela, vai mostrando o quanto de fato ainda é algo que precisa ser insistido, precisa ser escavado, essa cultura precisa ser modificada, porque ela é algo que está enraizado há muito tempo. Então, é algo que aos poucos vai se conquistando, mas eu acho que mesmo assim as pequenas conquistas também podem ser valorizadas. Eu acredito também. Eu só queria observar o seguinte, um caso como esse, eu não me lembro nem que tenha ocorrido com uma mulher, embora a reportagem tenha, no caso dos jornalistas, né, dos jornalistas. Sim. Embora a reportagem tenha mostrado a primeira-ministra da Nova Zelândia levando a criança para uma reunião oficial, né? Então, acho que realmente há aí uma coisa um pouco incomum. A Thay Amorim diz o seguinte, muito, muito lindo, mas ele não é um super pai por conta disso, mas sim ele é pai como poucos são. Eu acho que é isso. E talvez também a intenção dele nem tenha sido de ser um super pai, né? Não, de forma nenhuma. Gente, eu só queria esclarecer uma coisa. Isso ocorreu durante uma programação da Band, que a gente tem até contato mesmo, Sheila Magalhães, etc. E eles dão essa liberdade para que as pessoas façam isso. Isso é importante. A Sheila, a Carla estavam ali e foram eles que estimularam, inclusive, daí... Porque o filho estava no chão, Sim, eles estavam ouvindo, né? Exatamente, muito legal. Então, daí aconteceu o que aconteceu. Foi muito legal. Muito legal. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Bate-papo muito gostoso. Obrigado. Obrigada. Obrigada.